Hoje, o Projetos em Foco, buscando dar visibilidade aos projetos apoiados pela FUNAP, está aqui no Centro de Excelência em Saúde Única. Olá, eu sou a professora Virgínia Damin, eu trabalho na Universidade Federal de Goiás e sou coordenadora do Centro de Excelência em Saúde Única. E o que é o Centro de Excelência em Saúde Única? É um centro que vem para estudar a saúde de uma forma mais holística. Então, a gente estuda a saúde do ponto de vista da produção de alimentos. Como que nós vamos produzir alimentos mais saudáveis? Como que nós vamos produzir alimentos com menores teores de agrotóxicos, utilizando menos agrotóxicos, né? Que tecnologias a gente pode lançar mão para substituir esses produtos? Então, o que a gente chama hoje de biopesticidas, biofungicida, bioinseticida, né? São temas de grande relevância dentro do Centro de Excelência em Saúde Única. A gente também estuda, dentro do centro, como que esse alimento impacta na saúde dos consumidores. Então, como que está a saúde das pessoas, né, de uma forma geral? Como é que está a saúde dos trabalhadores rurais? Como que está a saúde dos ecossistemas? Como que a forma como a gente produz alimento impacta na biodiversidade? Essas também são perguntas respondidas pelo CESU. Então, basicamente, o CESU trabalha a gente entender como está a saúde de uma forma geral e trazer tecnologias que nos ajudem a ter ambientes mais saudáveis, seres humanos mais saudáveis, alimentos mais saudáveis. O CESU é um dos centros de excelência mais jovens do estado. Nós iniciamos as nossas atividades em setembro de 2025 e a gente já conseguiu fazer muita coisa desde então. Então, são mais de 70 artigos publicados em diversas áreas da ciência. Nós temos projetos onde a gente vai até o produtor rural, tanto para fazer a redução do uso de pesticidas nas propriedades agrícolas, como para ver como que está a saúde do trabalhador rural, como é que está a saúde do ambiente, então como é que estão os polinizadores, né? Como é que estão as minhocas que vivem ali naquele solo. São atividades que a gente já vem desenvolvendo dentro do CESU Agro. O CESU ele é de grande importância também para a gente formar profissionais que tenham uma visão diferenciada sobre saúde, né? Então, um agrônomo que está dentro do CESU estudando o impacto de pesticidas na produção agrícola. Ele conhece ali dentro biomédicos que estão avaliando como que essas moléculas impactam a saúde humana. Ele conhece ali dentro biólogos que estão avaliando o impacto dessas moléculas nos polinizadores. E isso vai gerando uma visão mais integrada desses profissionais e vai trazendo um diferencial para eles que é importante tanto para a saúde de uma forma geral, como para o mercado. Hoje, o Brasil ele é um dos líderes em termos de produção sustentável, né? É um nicho ainda dentro do Brasil, mas a gente já está muito adiante nesse mercado de produção de alimentos mais saudáveis, mais sustentáveis. E essa visão é fundamental dentro dessa nova forma da gente entender a produção agrícola. Quando a gente pensa em quem são as pessoas impactadas pelo CESU, a gente vai ter um leque muito amplo aí de pessoas. Então vamos começar pelas mais diretas, formas mais diretas, os produtores rurais. Nós temos produtores que a gente atende dentro dos nossos projetos que já conseguiram reduzir até 80% do uso global de pesticida na fazenda. Então isso é muita coisa, isso gera para o produtor uma economia, uma autonomia por ter uma dependência menor, né, por esses insumos. Traz também mais saúde para o trabalhador rural, mais saúde para o ambiente. Além de ser muito importante para os produtores, é um projeto também fundamental para a sociedade como um todo, porque se a gente consegue reduzir a quantidade de pesticida que está indo no nosso alimento, isso significa que vai chegar na mesa do consumidor final um alimento com menos pesticida, né? O que é importante para a saúde como um todo. E também é fundamental para a vida no planeta, né? Então, para conservação da biodiversidade, para preservação de espécies, enfim, tem aí uma série de impactos, né, que o centro traz hoje para a sociedade. O Centro de Excelência em Saúde Única conta hoje com 10 pesquisadores principais, que estão distribuídos em diversas áreas da ciência. Então, nós temos biólogos, biomédicos, farmacêuticos, veterinários, agrônomos, químicos, né, dentro da nossa equipe. E além dos pesquisadores principais, a gente tem mais 15 pesquisadores colaboradores, também de diversas áreas da ciência. A nossa sede é o CESU Agro, que é aqui onde a gente está fazendo a gravação hoje, né?
mas a gente também conta com as estruturas de laboratório de cada um dos professores envolvidos. Então, a gente tem mais de 20 laboratórios fora daqui que nos auxiliam nas atividades e que são o suporte para todas as análises, né, para todas as medições que a gente faz dentro do SESU. Nós temos 8 bolsistas que são dedicados aos projetos em diversas áreas também. Então nós temos da área de agronomia, de veterinária, nós temos biomédicos que ficam 100% do tempo dedicados, né, do tempo de trabalho dedicados ao SESU. A gente espera com esse projeto conseguir reunir num lugar só informação de diversas áreas relacionadas ao impacto dos pesticidas, né, na saúde única. E o que a gente visualiza daqui para frente é a gente conseguir criar metodologias, por exemplo, de medição da saúde única dentro das fazendas. Então a gente vai na fazenda e consegue ver como é que está a saúde das plantas, do solo, das pessoas, dos animais, enfim, dos seres que vivem ali naquele ambiente. A criação de novas tecnologias, então hoje a gente tem dentro do SESU desenvolvimento de biopesticidas para controle de carrapatos, né, para controle de insetos, enfim, uma gama aí de produtos que a gente pode usar para substituir os pesticidas químicos. A gente também tem uma linha de tecnologias analíticas para a detecção dessas moléculas. Hoje um grande gargalo que a gente tem no Brasil é que a gente não tem ainda métodos de determinação dessas moléculas em algumas matrizes, né? Solo, por exemplo. Os solos do Cerrado, eles são muito diferentes dos solos do resto do Brasil e eles precisam de metodologias mais específicas, né? Isso também está sendo desenvolvido dentro do SESU. Então, o SESU, o que a gente visualiza para o futuro é que a gente seja realmente referência nessa área de entendimento do impacto dos pesticidas, mas não só entender o impacto, a gente quer ir muito além disso, trazer uma transformação, trazer alternativas de transformação. E o nosso projeto, ele não é focado só na pesquisa, a gente tem ações de extensão, a gente tem ações de formação, não tem como a gente fazer uma mudança se a gente não tiver agentes transformadores, né? Não adianta a gente desenvolver uma pesquisa se a gente também não pegar essa pesquisa e levar para quem vai usar. Aqui nesse laboratório a gente avalia a saúde do solo e a saúde das plantas. E um dos grandes marcos desse laboratório foi o desenvolvimento de uma tecnologia que tem gerado reduções do uso de herbicidas, que é a principal classe de pesticidas usado hoje na agricultura, entre 20% e 40%. Então, os produtores que têm adotado essas tecnologias, eles têm conseguido reduzir entre 20% e 40% o uso de herbicidas. Isso tem uma importância muito grande, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista da qualidade do alimento que está sendo produzido. Olá, meu nome é Letícia de Maria, sou bióloga de formação, sou bolsista atualmente aqui no SESU e hoje venho falar um pouco o que o SESU tem me ajudado na minha formação como profissional. O SESU ele tem me proporcionado várias experiências, como exemplo, tá lidando com vários produtores rurais, de poder ter a oportunidade de ir na fazenda, escutar as queixas deles e a gente poder traçar um manejo adequado ali para sua propriedade rural. Estou adquirindo várias experiências como pesquisadora e pretendo continuar atuando nessa área como pesquisadora aqui da Herbio, aqui no SESU. Olá, meu nome é Caio Monteiro, sou professor do IPTESP e estou hoje como vice-coordenador do Centro de Excelência em Saúde Única. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é a organização do projeto, mas é um desafio bom. O projeto estava previsto para funcionar em rede, cada um coordenando seus laboratórios nas unidades acadêmicas no qual a gente pertence. Então temos professores do ICB, do IPTESP, da Faculdade de Farmácia, Instituto de Química, Escola de Agronomia, Escola de Veterinária e Zootecnia. E a gente teve esse grande presente que a Emater nos forneceu por meio da parceria com o presidente Rafael, que foi nos ceder esse espaço aqui de laboratórios para que ele fosse a sede física do projeto. Hoje permite que a gente avance e tenha muito mais colaboração, mas isso nos traz o desafio de ter que manter um laboratório na sua unidade acadêmica, um laboratório aqui, duplicar equipamentos, otimizar a equipe para que parte da equipe esteja na UFG, parte da equipe esteja aqui. Hoje, com mais ou menos um ano de centro, a gente observa que as coisas têm se encaminhado e fluído de uma maneira muito mais tranquila. E esse espaço multidisciplinar que permite reunir todos os pesquisadores aqui tem sido fundamental para a gente fortalecer a rede dentro do Centro de Excelência. A FUNAP hoje ela se torna algo imprescindível e fundamental para a execução do projeto,
uma vez que o projeto envolve o financiamento de um montante considerável para financiar a pesquisa, né? A gente está falando de um aporte de 5 milhões para bolsas, equipamentos, material de consumo, e a gente ter uma fundação por trás que faz toda a organização desse recurso de uma maneira profissional e com toda a segurança jurídica nos deixa muito mais tranquilo para fazer a execução da verba captada junto à FAPEG. Esse contexto de saúde única tem sido cada vez mais presente nas discussões, tanto nos aspectos que envolvem a saúde humana, a transmissão de patógenos e doenças, etc. e tal, mas também dentro do contexto agropecuário, no qual a gente precisa cada vez produzir mais para aumentar os níveis de produtividade, tanto de proteína vegetal quanto animal, para suprir a necessidade de alimentos, uma vez que existe uma crescente da população mundial e a estimativa é que logo a gente vai abater 10 bilhões de pessoas no planeta. Ao mesmo tempo, a gente precisa preservar os recursos naturais, né? Então a gente precisa aumentar os níveis de produtividade sem impactar o meio ambiente e sem impactar a saúde do homem. Logo, o que a gente faz em termos de pesquisa aqui é pensar como a gente aumenta os níveis de produtividade, como é que a gente combate as pragas, sem impactar, sem causar mais danos ao ambiente, ou pelo menos minimizar, e cada vez trazendo tecnologias novas que possam ser utilizadas nesses processos, ou usar as tecnologias existentes de maneira mais racional para minimizar o impacto que ela possa vir a causar. No nosso laboratório de modelagem molecular e desenvolvimento de fármacos, nós estamos aqui dentro do SISU para trabalhar com várias vertentes, né, da saúde única. Então nós estamos aqui trabalhando tanto com saúde humana, saúde animal e toxicologia, trabalhando em colaboração para encontrar, para a criação de modelos que possam então trazer uma dosagem menor de pesticidas e de fertilizantes para o solo, trazer desenvolvimento de novos medicamentos para, por exemplo, o carrapato bovino, trazendo também modelos que possam auxiliar na formulação de nanotecnologia. Então aqui no nosso laboratório a gente vai trabalhar principalmente e sempre com a inteligência artificial, auxiliando todos os laboratórios e fazendo essa colaboração conjunta que é o SISU. O SISU ele é formado pela união de dois grupos que têm trabalhos muito complementares. Um desses grupos era coordenado por mim e o outro coordenado pelo professor Caio. Do nosso lado, a gente estava numa reunião de fórum de combate aos impactos dos agrotóxicos e eu estava conversando com a professora Daniela Mello e a gente vinha falando como é importante a gente olhar esse impacto de uma forma mais holística, né? E entender que reduzir agrotóxico não é importante só para o produtor rural, ele é importante para a sociedade como um todo, que era importante fazer um trabalho que a gente pudesse olhar isso de uma forma mais holística. Nosso lado aqui, o centro, ele surge numa conversa informal entre eu e o professor Ricardo na faculdade de farmácia. Na época a gente ocupava cargos na gestão da UFG, Ricardo à frente da faculdade de farmácia enquanto vice-diretor, eu enquanto vice-coordenador do programa de ciência animal na veterinária. E a gente falou, olha, depois que a gente largar esses cargos, a gente poderia estruturar as nossas pesquisas dentro de um grupo para que desse mais visibilidade para as pesquisas, que a gente ganhasse mais força, que a gente conseguisse avançar mais, né? E as pesquisas estavam muito relacionadas a desenvolvimentos de tecnologias para controle de pragas, especialmente o controle de pragas dentro do contexto agropecuário. E aí muitas dessas tecnologias elas estavam relacionadas a serem tecnologias biológicas ou mesmo que químicas, mas de nova geração, que causasse menos impacto ao que a gente já tinha hoje disponível no mercado, né? E aí as propostas elas foram muito complementares, porque assim, embora de um lado a gente tinha lá um grupo que tinha como a primeira bandeira o uso racional dos pesticidas, e de outro a gente tinha um grupo desenvolvendo, mas na verdade quando a gente foi olhar a fundo, né, tanto o grupo da professora Virgínia, eles tinham essa ideia do uso racional, mas também tinham a vocação para desenvolver tecnologias e processos, e o nosso, embora o carro-chefe fosse o desenvolvimento de tecnologias, a gente trabalhava também com o uso racional, tentando minimizar o impacto do que já se tem no mercado, né? Então a gente tinha dentro dos grupos, né, os carros fortes, mas eles eram bem complementares, e uma outra coisa interessante é que a junção dos grupos permitiu a gente... O grupo na ala da professora Virgínia era muito voltada para o contexto
na agronomia e o nosso muito voltado para a veterinária. Então essa junção também fez com que a gente fosse um grupo mais completo, mais forte, mais coeso. E o interessante é que essa junção ela nasceu da pró-reitoria, que entendeu a complementariedade dos grupos e fomentou essa união, e a FAPEG também foi responsável por essa complementariedade e essa união, né? E hoje eu percebo assim que esses grupos eles nasceram para ser uma coisa só, como é hoje o SESU, e dessa forma a gente é muito mais forte, muito mais completo.